Uhum. Então eu conheço um medicão famoso que falou que nunca tomou, só que o cara é gigantesco. Pacientes dele tomavam, um professor de educação física era do time deles lá, tomava. E outro dia o professor falou: Márcio, preciso de uma indicação do médico. Falei: por quê? Parede do meu coração desse tamanho, cardiologista disse que deu ruim. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: Márcio, sempre tomei anabolizante. Falei: pô, Mas mas vocês falaram que não tomavam. Ele falou: a gente não vai falar nas mídias sociais. sejam bem-vindos a mais um JoeCast. Vamos falar hoje sobre um assunto bem polêmico: anabolizantes, esteroides anabolizantes, drogas para ficar forte, bombados, bombas. Márcio, essa coisa de usar bomba hoje em dia para ficar forte, para uso estético, parece que é como se as pessoas estivessem entendendo que existe um uso seguro de anabolizante que só vai trazer benefícios para a aparência física e que não vai ter dano nenhum. Existe? Então vamos começar dizendo o seguinte: esse termo anabolizante, vamos trocar por hormônios, Tá tá? bom. Porque anabolizante, o anabolismo, que é você ganhar massa muscular, isso acontece quando você consome, por exemplo, proteína. Então a proteína é um anabolizante Sim, ele natural. ajuda no processo de ganho Certo. de massa muscular. Quando a gente fala desses, eh, Esteroides. normalmente chamado de esteroides anabolizantes, a gente está falando de hormônios sintéticos, hormônios que você coloca dentro do seu corpo, que não estão sendo produzidos no seu corpo, ou estão sendo produzidos no seu corpo, e você coloca para dentro mais hormônio, e aí muitas vezes você passa do que a gente chama de dose fisiológica. O que é isso? Você pega, por exemplo, a testosterona. Você tem o limite mínimo e o limite máximo ali. E aí as pessoas colocam testosterona, ficou com testosterona 2.000, 3.000, que é muito acima do nível fisiológico, e você, obviamente, acaba tendo ganhos com isso. Ganhos de massa muscular, diminuição de massa gorda, mais disposição. Mas tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. E quando você faz isso, você coloca o seu corpo em risco. Você aumenta a chance de desenvolver uma série de doenças, você aumenta a chance de morrer por qualquer causa de mortalidade nos próximos 10 anos. São estudos que mostram isso, Aham. tá? Qualquer causa de mortalidade, por exemplo. Pode ser fígado, pode ser coração, enfim. Eles Sim. acompanharam pessoas que tomavam e não tomavam, e acompanharam por 10 anos. Uhum. E o índice de mortalidade no grupo que tomou, por qualquer causa que seja, foi muito superior ao grupo que não tomava, né? Caramba. É, Mas quais e seriam as. assim, é, 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 além desse ponto, eu falei da testosterona, mas o pessoal põe GH, o pessoal toma hormônio da tireoide sem necessidade. Você Faz um tem combinado, um coquetel. isso, você tem ali uma série de maneiras de estimular esse ganho no seu corpo, que é muito sedutor do ponto de vista de Estético. estético, desempenho, né? Então, por exemplo, um homem de 55 anos eh, põe uma testosterona que ele não teve nem quando ele tinha 15. Porra, o cara vai experimentar uma virilidade, uma energia que ele não tinha, que ele nunca teve. É. E isso, porra, para o cara é quase que rejuvenescimento na veia. E aí ele fala, pô, eu prefiro viver 10, 15 anos assim, com essa autonomia, Ah. do que viver 30, 40 do jeito que eu estava. Mas você acha que a pessoa, quando resolve que vai usar os hormônios, ela pensa: "Eu estou colocando a minha vida em risco, mas Ela pensa, mas eu dane-se", acho que o ser humano ele é extremamente eficiente em arrumar desculpa para fazer o que quer? para fazer o que quer, para se justificar nas coisas. Todo mundo é assim, eu sou assim, você é assim, entendeu? Pô, o Corinthians vai jogar hoje. Eu vou arrumar 500 razões que justifiquem eu me estressar daquele jeito, que não é bom. Não é normal. Eu não posso acordar de manhã já preocupado, eu não posso ter pesadelo com o jogo da noite. Mas eu vou arrumar. Ah, ser corintiano é uma delícia.
a gente vai se absolvendo, Sim, né? entendi. A mesma coisa quando você não quer fazer atividade física, você arruma várias desculpas. Exato. Então, beleza, Então, você, ali, você se, eu se vou dá no o médico. salvo-conduto para fazer o uso E você dos trouxe hormônios. uma expressão é, muito legal no início da sua fala, que as pessoas acham que existe uma maneira segura de se tomar. Não, não existe. Ah, mas eu estou no médico, eu fico monitorando. Beleza, você vai descobrir antes. Mas não te dá garantia nenhuma. Ah, prefiro viver 15 anos. Pode viver 2. Pode viver Ou 1. melhor, ou pior. Ok, Ou pode ter um problema no pode coração e viver. viver muito mais tempo ainda com debilidade. Isso, e que eu ia falar. Entendeu? Tem um problema Fígado, no rim, coração câncer. Nossa, é. Entendeu? Ah, mas eu conheço um monte de gente que usa e não teve nada. Hum, Pode ser que isso aconteça. Quando você toma, você está aumentando a chance. Mas assim, os estudos mostram que 90% das pessoas que tomam vão ter problema, de uhum. mais leve a mais grave. 90. É um risco muito alto. Pode ser problema leve, mais grave. Tem pessoas que têm esse problema mais grave e oculta. Uhum. Então eu conheço um médicão famoso que falou que nunca tomou, só que o cara é gigantesco. Pacientes dele tomavam, um professor de educação física era do time deles lá, tomava. E outro dia o professor falou: Márcio, preciso de uma indicação do médico. Eu falei: por quê? Parede do meu coração desse tamanho, cardiologista disse que deu ruim. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: Márcio, sempre tomei anabolizante. Eu falei: pô, Mas, mas vocês falaram que não tomavam. Ele falou: a gente não vai falar nas mídias sociais. mas vamos explicar melhor. A parede do coração desse tamanho. O que significa isso? Quando o coração é um músculo, Uhum. né? Por que você acha que você vai tomar GH e testosterona e só vai crescer o músculo que você quer? Ou seja, do mesmo jeito que cresce o bíceps, o quadríceps, Por cresce o você acha que o coração. aeróbico deles é uma caminhadinha leve? E eles passam a defender que aeróbico não emagrece, que o que emagrece é a caminhadinha leve. Porque ele não pode colocar o coração batendo 160, 170, 180, entendeu? Porque ele está trabalhando muito esse coração, Aham, estimulando por ganho de massa magra, né? Ganho de aham. músculo, e vai ficar com a parede espessa pra caramba. Então, quando o coração cresce, significa que a Você pega. parede dele é que Não, fica não. espessa? Você pega, por exemplo, um cara que faz triatlon, Uhum. a cavidade do coração é grande. Mas a É parede não. bonito. Não. Entendeu? Quando ejeta sangue, É. aí você pega, por exemplo, batimento em repouso de um nadador, 45. De um maratonista, 50. Não, o Gustavo, Pô, 35 coisa em linda, repouso. entendeu? Bizarro, é. Entendeu? Um coração bonito. Que faz assim, tuf. Faz tuf, Você vai bater tuf. menos vezes para levar sangue, oxigênio e nutrientes para o seu corpo inteiro. Que loucura. Então você faz musculação, a parede do seu coração fica Se espessa, você estiver se tomando você estiver bomba, tomando, né? estiver Se tomando você os estiver hormônios. estimulando ali acima do fisiológico. Sim, Agora, é importante dizer que tudo se avalia custo-benefício, risco ou não, né? Então, uma pessoa que já não produz, está aí para ser usado. Um senhor de 85 anos, numa situação de muita debilidade, pô, ele ganhar massa muscular, mais importante do que aumentar o risco, às vezes, dele ter alguma coisa, mas só um médico pode avaliar, um médico sério. O que é proibido pelo Conselho Federal de Medicina é o uso recreativo, o uso estético, o uso para desempenho sim, sim. desses E o hormônios. pior, né, é um uso que é feito muito dentro de academia, né, e às vezes, adolescentes, jovens. A maioria. Agora, para mim incomoda mais é médico prescrevendo e falando que não prescreve. Aham. Entendeu? Para mim É. incomoda mais o médico falando, não, eu estou deixando no limite do fisiológico. Sim, Quando mas e aí? Se o médico fala o seguinte: a sua testosterona ela pode ir de 0 a 100, não tenho a menor ideia de valores, então eu tô chutando, de 0 a 100, e ela é 3, eu posso jogar ela para 90, porque ela você não tá. vai ter nenhum benefício. Ah, entendi. Esses Então, quer dizer, o estudos mostram. benefício estético de desempenho, etc., ele só aparece quando você extrapola o nível fisiológico O que Ah, hoje se tá, aposta entendi. muito, Hum, o que muitos médicos fazem, pô, eu falo de médico, mas tem muito, a grande maioria é séria, né?
Mas Mas a gente tem que dizer que tem os sérios e você tem tem algum os... outro que vem nessa teoria. Tem um documentário na Netflix muito bom de um médico que eu vou ver o nome depois, mas ele acaba fazendo tanto sucesso em Miami que ele é contratado pelos maiores jogadores de beisebol dos Estados Unidos e o Michael Jordan do beisebol dos Estados Unidos. Uhum. Esse cara viajava toda a temporada com o cara, dando o que ele chama de microdose. Então, vamos supor, se a testosterona máxima é 800 e pouco, o cara estava sempre no 900, ele aplicava quase que todo dia. E aí, quando ele ia fazer exame, ele estava muito ali no limite e nunca era pego. E esse cara bateu todos os recordes ali. Né? E aí, enfim, depois foi descoberto. Então, você tem muita gente apostando nisso, entendeu? Uhum. Só que, assim, o risco é grande. Você está disposto a pagar? Eu costumo dizer, assim, eu só tenho uma vida, meu. Eu não quero pegar um risco que eu tenho, que seja de, sei lá, 5% de desenvolver um tipo de câncer, e jogar ele para 20, 25%. Sim. Por que eu vou fazer A isso? gente quer fazer exatamente o contrário, né, a gente quer reduzir risco de Agora, chan de que é chance de ter importante doença. a gente colocar? Hum. Um, muitas pessoas que estão fazendo uso malham pra caramba e ficam com corpos enormes, mas estão malhando. O segundo grupo, fizeram um estudo com 3 grupos. Um só malhava, um só tomava, um malhava e tomava. Tá. O segundo grupo com melhor resultado foi o que só tomava e não malhava. Caramba! Pouco acima do grupo que só malhava e não tomava. Então é muito sedutor. E eu ouço muito, assim, eu vou fazer só um primeiro ciclo para dar um grau e depois eu mantenho. Não mantém, né? Até às vezes até mantém, mas assim, quando o cara começa a perder desempenho, dificilmente ele não vai querer fazer o segundo ciclo. É É difícil só o sair disso. segundinho, é É só o isso. terceirinho É e isso. nunca mais larga, né? É difícil, É. cara. Assim, eu uma vez um médico falou assim para mim, Márcio, o cara com 55 anos, assim, ele vai experimentar uma energia, um vigor que ele tinha aos 12, 13, e olhe lá. Só que se por alguma razão esse cara daqui 2, 3 anos tiver um problema de saúde e tiver que interromper, ele vai experimentar um vigor de um cara de 100 anos. É ladeira abaixo. É, porque o corpo vai ainda não vai estar produzindo mais testosterona, não sabe se vai voltar, até você regular aquilo tudo, você vai. Ok, e para de produzir ou Tem ele gente, volta tem depois de alguns muitos casos que anos? voltam, mas Aham. assim, tem muita gente que não volta, a maioria, acho. É, então é uma cilada, né? É tipo um Cara, caminho sem volta se você começa a tudo que você fazer vai o... fazer, eu falo assim, tem um cara que ganhou o prêmio Nobel Uhum, falando de escassez, uhum. entendeu? Quanto mais escasso é o recurso, maior a tendência é fazer merda. Ou tomar, desculpa, tomar piores decisões, entendeu? Então, por exemplo, quando você tem pouco dinheiro e você tem coisas para pagar, custo, você toma risco. Você vai lá, você aposta, você toma um dinheiro emprestado no agiota achando que você vai pagar dali a pouco. Você arrisca. E para você arriscar, tá o nome, é risco. A chance de dar certo é muito menor. Então, quando você tem escassez, você toma risco e a tendência de dar errado é muito maior. Com a saúde é igual, entendeu? Quando você está tomando esse risco, a chance aumenta muito de lá na frente aparecer um problema. O ponto é, volta aquilo que a gente conversou uns episódios atrás. Musculação, não dá para terceirizar, atividade física, é muito ingrato. Você faz musculação, você vai para casa, você olha no espelho, não mudou nada. Você vai uma semana, você olha no espelho, não mudou nada. Você só vai ver o resultado lá daqui 2, 3, 4 meses, um resultado discreto. Agora, se eu posso fazer isso, em um mês ganhar 3, 4 quilos de músculo, não é sedutor? É, com certeza é sedutor. E aí os caras, nossa, como você tá bem, nossa, que legal,
Aí Nossa! pronto. Quando começam os nossas, aí lascou. Aí vai Não, embora. é assim, então por mais que se tenha a divulgação dos riscos, sempre vai ter gente tomando, Uhum. entendeu? Eu digo o seguinte: quem toma não é inocente, na grande maioria das vezes. Sabe o que está fazendo. Ele pode, que nem a gente falou aqui, arrumar desculpas para estar fazendo aquilo. Uhum. Mas no fundo ele sabe. Você vai naquele médico desse tamanho, que fala que não toma, que é o time da proteína, não sei o quê, amigo, você sabe o que você está indo É, fazer lá. sim, Você sabe o que você está indo fazer lá. Desculpa. com certeza. Você Ah, vamos entrou regular aqui suas. Você sabe. Você está quer um querendo. pouquinho de segurança, porque está tendo um acompanhamento médico, mas Posso te não vai falar? ter Eu, segurança. eu não gosto muito de personificar Uhum. as coisas comigo. 2021, 2022, eu fiz um exame de sangue, que foi pedido por uma médica do estilo de vida. Adoro os nomes. É, e ela pediu tal, eu fiz. Fiz porque eu faço a cada 6 meses. Levei para ela. Ela virou para mim e falou assim: Nossa, você está muito fraquinho. Porra, não fez nenhuma avaliação em mim. Como que ela sabe que eu tô fraquinho me olhando? Aí ela pegou e falou assim. Primeiro quis me dar uma aula que eu precisava fazer exercício de força, como se eu não soubesse. Eu, tá. Aí ela falou assim: você precisa repor testosterona. Você tem hipotireoidismo subclínico e você precisa repor vitamina D. Falei, tá bom. Peguei esse mesmo exame, levei num professor da Escola Paulista de Medicina. Cara top. Doutor Marcelo. Mostrei meu exame e fiquei quieto. Doutor Marcelo virou para mim e falou assim: Que exame sensacional, hein, Márcio? Que beleza. Aí eu falei: Não preciso de nada. Ele: O que você precisa? Eu falei: Minha vitamina D tá boa? Pô, tá ótima. Tá quase no máximo aqui da referência. Eu falei: Mas não mudou? O pessoal não está dizendo que você tem que. Ele falou: Não tem nenhum benefício adicional. Aí eu falei: Eu não tenho hipotireoidismo subclínico. Aí ele falou: Olha, para você ter hipotireoidismo subclínico, esse seu que está dando 4, tinha que dar pelo menos, o máximo é 5, tinha que dar pelo menos 7, 8 em 2 vezes, tal. Você nem de perto tem isso. Nenhuma chance. Eu falei: Testosterona, você não acha que está na hora de eu repor? Aí ele falou: Pô, você tem quase 600 de testosterona, o que você quer? Eu falei: Não, eu não quero nada. É que eu fui numa médica com esse mesmo exame e ela falou que eu precisava dessas 3 reposições. Aí ele falou: Pois é. Você vê, uma médica como influencia as pessoas. Você que é uma pessoa consciente, que sabe, achou absurdo, trouxe aqui para mim. A Mas maioria das pessoas não vai nem questionar. e aí? É isso. Aí eu falei: Mas o que que uma pessoa dessa quer? Ah, mas quer que você experimente uma sensação de um garoto de 13 anos de idade. É, que você fala assim: "Nossa, essa médica mudou minha vida". Exato. É. Então, assim, não é fácil. Uhum, O caminho do estilo de vida é complicado e procurar bons médicos. Médico que tenha referência, que é uhum, sério. Porque se eu quiser procurar médico, em- eu digo o seguinte: normalmente a gente procura aquilo que a gente quer ouvir. uhum, Essa sim. frase de um amigo meu que a gente vai ter que trazer aqui para um Joecast chamado Roberto Balduzzi. Ele vinha alguém pedir conselho para ele, você veio pedir conselho para mim, você já sabe o que eu vou falar. Então, se você quisesse ouvir outra coisa, você tinha pedido lá para o Márcio. Então, quando você vai querer opinião de alguém, pensa para quem que você vai pedir. Bom, acho que hoje o papo, apesar de polêmico, foi bem esclarecedor e, claro, que muitas dúvidas vão surgir depois dessa nossa conversa aqui. Por favor, compartilhe suas dúvidas, escreve aqui nos comentários, curte e, principalmente,
compartilha esse vídeo com aquele amiguinho que tá É, quase querendo e assim, entrar eu no tenho time dos eu tenho bombados. certeza que vai ter um monte de comentário falando assim: "Pô, o Atala, esse frango falando isso", entendeu? Sim, claro. Mas, enfim, É. paciência. Eu acho que no fundo é isso que você falou, né? Todo mundo É, procura o que quer ouvir, e quando é alguma coisa diferente, é, tem que ter troca de, cuidado. de Te médico. exatamente. Beleza, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E é isso. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários e até o próximo Joecast.